A explosão de segredos ao redor de Candinho ameaça destruir tudo o que ele mais ama. A fábrica pega fogo em circunstâncias misteriosas. Zulma aparece com uma gravidez cada vez mais duvidosa e Sandra, cada dia mais descontrolada, parece disposta a ultrapassar qualquer limite para ver Candinho no chão. No meio de alianças rachadas, sussurros abafados e segredos que começam a vazar pelas frestas, uma vida inocente pode pagar o preço pelo jogo dos vilões. O que realmente espera por Candinho nesse incêndio misterioso? Zulma conseguirá manter a farsa da gravidez? Ou será desmascarada no momento em que menos espera? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Candinho e Samir. Ernesto, inquieto e nervoso no sofá da sala, balança as pernas sem parar e Sandra, percebendo a movimentação do marido, questiona: "Mas que tremelique todo é esse, Ernesto?" Sem conseguir se segurar, ele deixa escapar, quase se apoiando nela. Quase que aquele caipira acaba com o seu disfarce de baronesa de Champ. Se ele te pegar e a polícia descobrir que eu estou te acobertando, eu estou frito. Sandra ergue o queixo, observando Ernesto com um ar de irritação contida, como se ele não estivesse à altura do plano. O sarcasmo escorre no canto da boca quando ela responde: "Isso só mostra que não temos muito tempo. O nosso plano vai se concretizar hoje." A surpresa de Ernesto é tão grande que ele dá um passo para trás, como se o chão tivesse fugido. Ele tenta disfarçar, mas a voz falha de medo e desconfiança. "Hoje? Mas não estamos preparados!" Sandra ri de canto, aquela risada fina e fria que já derrubou muita gente. Ela aproxima o rosto do dele, deixando claro quem manda. "Mas vamos fazer isso mesmo assim. Assim que todos saírem da fábrica, vai ser a última vez que verão esse lugar de pé. O plano é perigoso, apressado, e uma vida inocente corre riscos sem que ninguém sequer perceba." Antes que Ernesto possa raciocinar, Olga aparece. Ela entra com passos rápidos, sempre olhando por cima do ombro, paranoia estampada no rosto. Traz consigo uma caixa suspeita e aquela amargura que nunca desaparece. "Eu tô pronta. Araújo vai se arrepender de ter me expulsado de casa." Sandra dá a ela aquele olhar de cima a baixo, medindo cada intenção, desconfiada como sempre. "Pelo menos isso você sabe fazer direito." A frase vem afiada, cheia de veneno, mas Olga engole a provocação. E assim, o trio segue para a fábrica de Candinho, esperando até que o último funcionário saia do local e, percebendo que a barra está limpa, eles adentram pelo corredor escuro da fábrica. Sandra se aproxima das máquinas com desprezo, como se cada parafuso fosse um inimigo. "Aquele meu priminho caipira vai se arrepender de ter tirado tudo que é meu. Primeiro eu começo com a fábrica, depois eu vou atrás do filho perdido dele." A fala dela ecoa como sentença, fazendo Ernesto sorrir largo, com aquele jeito mascarado que tenta esconder seu próprio pavor. Essa noite vai ser inesquecível. Olga, carregando o galão de combustível, se aproxima com um sorriso azedo, pronta para destruir tudo o que um dia foi sua segurança. Vai ser inesquecível mesmo, para todo mundo. Os três trocam um olhar rápido, não de confiança, mas de necessidade. A vingança une onde nenhuma afinidade é capaz de unir. Eles começam a espalhar o combustível, cada um agindo com um tipo diferente de maldade. Sandra com requinte, Ernesto com nervosismo e Olga com rancor. Eles acreditam que nada pode dar errado. Eles acreditam que controlam a noite. Mas o destino está ali, parado na porta, observando, pronto para virar o jogo quando menos esperarem. Candinho caminha ao lado de Dita com passos inquietos, em direção ao hospital para saber o resultado do exame de gravidez de Zulma. A ansiedade é tanta que eles nem esperam amanhecer. Dita parece aflita, como quem sente que algo ruim está prestes a acontecer. Ela tenta manter a calma, mas o olhar marejado e o aperto na mão dele denunciam o medo que tenta esconder. Assim que entram, os dois percebem Zulma sentada na sala de espera.
radiante como se estivesse à beira da vitória. A vilã levanta uma sobrancelha debochada ao ver Dita estremecer. Enquanto isso, no corredor ao lado, a enfermeira chama Sônia para ser atendida. Stella vai atrás dela, desconfiada, como quem fareja problema antes mesmo que ele aconteça. Túlio recebe as duas com um ar sério, segura o envelope lacrado e entrega nas mãos de Sônia. É aí que tudo desaba. Ela abre, lê e arregala os olhos, chocada. Mas deu negativo? Isso é impossível! Stella observa cada gesto, tentando decifrar o que está fora do lugar. Esse exame não há margens para erros. Ele analisa o hormônio. Sem paciência, Sônia a corta com irritação. Eu sei como funciona, mas estou dizendo que esse exame está errado. Eu sei que estou grávida. Uma mulher sabe quando está. Túlio respira fundo, sem saber como suavizar. Me desculpa, mas não há nada o que fazer. O exame é conclusivo. Sônia aperta o papel entre os dedos, furiosa, com lágrimas que ela se recusa a derramar. Sai batendo o pé, deixando no ar um rastro de frustração que atravessa o corredor. Stella e Túlio trocam um olhar carregado de dúvida e de algo mais perigoso: desconfiança. Minutos depois, o trio é chamado: Zuma, Candinho e Dita. A porta se abre e a enfermeira entrega o resultado nas mãos da vilã. E aí surge o sorriso mais cínico que já se viu naquele hospital. Como eu disse para vocês, aqui está. Eu estou grávida. Candinho sente o chão sumir. Ele tenta falar, mas a voz sai quebrada. Isso não pode ser verdade. Zuma se endireita na cadeira, altiva, venenosa. Mas é. Você e esse grupinho de infelizes vão pagar a língua. Dita tenta respirar, mas o rosto desaba. Ela encara a vilã com olhos cheios d'água, sem forças nem para responder. Depois vira as costas e sai quase tropeçando nas próprias emoções. Zuma dá uma gargalhada que ecoa pelo corredor. Isso mesmo, vai embora, porque você sabe que perdeu. Candinho tenta se recompor. A respiração trava no peito. Como que isso é possível? Eu sei que não fiz nada com você naquela noite. Zuma joga o cabelo para trás, fingindo inocência enquanto destila veneno. Não é porque você não lembra que quer dizer que não fez. Então é melhor você se acertar com a Dita e terminar tudo com ela. Quem vai ser a sua família sou eu. Você vai passar o resto da vida comigo. A frase cai como sentença. Candinho sai atordoado, cambaleando, como se tivesse levado um golpe invisível. Zuma aproveita o momento para mandar um beijinho debochado para Stella, que retribui com um olhar tão furioso que chega a tremer. Quando a vilã enfim vai embora, o silêncio fica pesado. Stella começa a andar de um lado para o outro, inquieta, tentando juntar as peças. Mas isso é um absurdo! A Sônia, que tinha certeza que está grávida, dá negativo, e a Zuma aparece com positivo. A ironia da vida chega a ser cruel. Túlio fala baixo, mas firme, como quem sabe mais do que deveria. Para mim está claro que a Zuma deu um jeito de trocar as amostras. Ela para imediatamente, encarando o médico com espanto. Mas como? Estavam todos aqui? É quando a ficha cai. Stella prende a respiração, arregala os olhos e murmura, tomada por raiva e percepção tardia. Espera, a Sônia e a Zuma fizeram o exame quase na mesma hora. Que ódio! Como não percebemos? E agora como vamos provar a troca? O casamento de Candinho e Dita está em risco. Túlio pensa por alguns segundos. O olhar dele se ilumina com uma ideia arriscada. Eu acho que sei como provar. Vem comigo. Stella hesita, mas a determinação vence o medo. E ali, entre corredores frios e segredos aquecidos por raiva, nasce o começo de um contra-ataque, o único capaz de derrubar a farsa de Zuma e salvar o amor de Candinho e Dita antes que tudo se queime. A noite cai pesada sobre a mansão, como se o céu sentisse que algo terrível está prestes a acontecer. No quarto, Candinho e Dita se encaram em silêncio, devastados, cada um segurando um pedaço quebrado do futuro que sonharam juntos. Ele anda de um lado para o outro,
sem saber onde pousar as mãos, enquanto ela tenta respirar sem soluçar. Quando finalmente cria coragem, o caipira pergunta, quase num sussurro: "E agora?" Dita fecha os olhos por um instante, como se procurasse forças que não tem mais. "Eu não sei. Tá provado. Azuma tá grávida. Eu vou ter que sair dessa casa." A frase cai como um peso insuportável. Candinho balança a cabeça, desesperado, sentindo o mundo se desfazer entre os dedos. Não, não vamos pensar de cabeça quente. Eu vou dormir na fábrica hoje. Amanhã a gente pensa no que fazer, tá bom? Ele sai antes que ela consiga impedir. Dita o observa desaparecer pela porta, e só então a dor transborda. A mocinha desaba na cama, agarrando o travesseiro como se pudesse evitar que sua vida escorresse dali. O choro dela ecoa pela casa, um choro de perda, medo e desespero. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Zuma chega ao orfanato com o ego inflado. Ela empurra a porta como quem entra num palco. O sorriso cínico cresce quando as crianças a encaram. Ela levanta o exame, exibindo-o como um troféu. "Pois é, meus amores, aqui está. Deu positivo. Agora ninguém vai tirar o Candinho de mim." A fala é tão venenosa que até os brinquedos parecem perder a cor. Samir, ao ouvir isso, sente o coração gelar. Ele conhece Candinho melhor que ninguém e sabe que o amigo deve estar sofrendo. Com o peito apertado e a mente tomada pela urgência, ele decide agir. Quando ninguém está olhando, escapa pelos fundos do orfanato, correndo como se cada passo fosse um pedido de socorro. Ao chegar na mansão, o menino bate na porta, chama, procura, mas logo descobre com Quitéria que Candinho está na fábrica. Ele mal escuta o resto. Simplesmente sai correndo novamente, com a coragem que só os pequenos heróis conseguem ter. Mas o destino é cruel. Ao mesmo tempo em que Samir corre para salvar seu amigo, Sandra, Ernesto e Olga chegam à fábrica com outra intenção a pior possível. Eles caminham em silêncio, cada um carregando materiais inflamáveis e intenções ainda mais perigosas. Sandra olha para o prédio com desprezo. Ernesto observa o entorno com paranoia. Olga ri baixinho, desfrutando da sensação de vingança. Dentro da fábrica, Candinho tenta descansar. Ele se larga na poltrona, derrotado, revivendo a cena com Dita a cada piscada. O sono chega, mas não traz descanso, traz lembranças. No sonho, Dita sorri para ele como antes, segura sua mão, pede para ele não desistir. O coração dele aperta. É nesse momento que uma voz irrompe no ar, desesperada: "Candinho! Candinho!" O caipira desperta assustado, mas antes mesmo de entender o que está acontecendo, sente a garganta arder. Uma nuvem cinza envolve sua sala, densa e sufocante. Ele começa a tossir violentamente, os olhos ardendo. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Ele tenta levantar, mas tropeça. A fumaça invade tudo: o teto, as paredes, os pulmões. A fábrica está sendo tomada por algo muito pior do que tristeza. O fogo ainda não começou, mas o desastre já está em movimento. A fumaça toma conta de cada canto da fábrica como um monstro que desperta faminto. Candinho tenta enxergar alguma coisa, mas o ar parece virar pedra dentro do peito. A voz de Samir surge de novo, fraca, mas insistente, ecoando entre as paredes quentes. Ele não pensa duas vezes, corre pelo corredor, tropeçando nas próprias pernas, guiado apenas pelo instinto de proteger quem ama. A cada passo, a fumaça se torna mais grossa, mais cruel, mais sufocante. Quando chega ao salão principal, o impacto é imediato. Chamas enormes cercam o espaço como muralhas vivas, estalando e rugindo. E no centro, caído no chão, está Samir, sem forças nem para levantar a cabeça. Candinho sente o mundo estremecer. Ele corre para o menino, o ergue nos braços e tenta manter a calma, mesmo com o coração pulsando no pescoço. "Você tá bem?" Samir tenta sorrir, mesmo com a tosse que rasga sua voz. "Eu tô... Mas a gente precisa sair daqui agora." Candinho aperta o menino contra o peito e começa a recuar, desviando das chamas, ignorando o próprio medo.
A fábrica inteira ameaça ruir, como se quisesse enterrar ali todos os segredos que a cercam. Enquanto isso, na mansão, Stella chega ofegante. O primeiro som que escuta é o choro angustiado de Dita. A moça está sentada no chão, completamente entregue à dor que carregou o dia inteiro. Stella se agacha ao lado dela, desesperada para entender. Cadê o Candinho? Eu descobri algo muito importante. Eu preciso falar com ele. Dita tenta enxugar as lágrimas, mas outras tomam o lugar. Ele decidiu passar a noite na fábrica. Disse que precisava pensar, longe de mim. O semblante de Stella muda imediatamente. O nervosismo toma conta, como se faltasse ar de repente. Então eu vou contar para você. Eu descobri que... Ela não consegue terminar a fala. A porta se abre e Celso entra correndo, com o rosto branco como farinha. Dita se levanta num salto, assustada. O que aconteceu? Que cara é essa? Ele tenta respirar, mas as palavras saem quebradas. A fábrica está em chamas. Um silêncio aterrorizado toma o cômodo. Depois vem o grito. Como é que é? O Candinho tá lá. Dita quase cai para trás. Celso ergue as mãos tentando acalmá-la. Não está mais. Ele e Samir foram levados para o hospital. O resgate tirou os dois de lá. Stella se aproxima, trêmula. O Samir? Ele também estava na fábrica? Fazendo o quê? O rapaz balança a cabeça, perdido. Eu não sei de nada. A gente precisa ir para o hospital agora. A corrida começa antes mesmo que alguém consiga pensar no resto. Stella esquece completamente o que tinha para revelar. A única coisa que ecoa na mente dos três é o perigo que Candinho e Samir enfrentaram e o medo do que podem ter perdido. No hospital, eles invadem a recepção como uma tempestade. Tentam seguir pelos corredores, mas Lauro surge no caminho, erguendo as mãos com firmeza. Calma, calma. Eles estão em tratamento com o Túlio. Não podem entrar agora. Dita segura o braço do médico, implorando. Mas eles estão bem, doutor? Eu não posso perder o Candinho. Eu não posso. Lauro hesita. O silêncio dele pesa como chumbo. Celso dá um passo à frente, tentando manter a coragem que não sente. Por favor, seja sincero com a gente. Depois de alguns segundos, o médico respira fundo, como quem carrega uma notícia difícil. Eles precisarão de alguns dias para se recuperar. A fumaça, as chamas, foi complicado, mas conseguiram desviar do pior. Eles ficaram bem. As pernas de Dita quase cedem. Stella segura sua mão. Celso suspira, como se tivesse recuperado o ar depois de um mergulho profundo. Os três se abraçam, aliviados por um instante, apenas um instante, porque ainda não fazem ideia da reviravolta que está prestes a mudar tudo. A fábrica queimou. Mas o segredo que vive dentro daquela fumaça, esse ainda vai incendiar vidas inteiras. A madrugada avança silenciosa sobre o hospital, e Candinho desperta devagar, como quem volta de um sonho ruim que insiste em continuar mesmo depois que os olhos se abrem. E então, como uma enxurrada, voltam as lembranças. A fábrica em chamas, o desespero na voz de Samir, o calor das paredes queimando, a fumaça que quase tirou sua vida. E a verdade que ele menos queria enfrentar. Zuma está grávida. Dita está destruída. E seu mundo virou farelo. Ele pensa que não há mais espaço para surpresa nenhuma, que não existe brecha para esperança, mas ele ainda não sabe o que está para acontecer. Ele pensa que deveria desmoronar ali mesmo, se entregar de uma vez ao sofrimento que ameaça engolir ele por inteiro. Mas então seus olhos escorrem devagar para o lado, e tudo muda. Samir está ali, adormecido, pequeno, frágil, respirando fundo como se fosse um milagre vivo. A angústia de Candinho dá lugar à preocupação quase instantânea, como se o destino lembrasse a ele que, no meio do caos, ainda existe algo ou alguém que vale a pena proteger. Com dificuldade, ele se ergue, apoiando uma mão no colchão, outra na grade do leito. Cada músculo protesta, mas Candinho não desiste. Ele vai mancando até a cama de Samir, senta-se devagar ao lado,
e observa o menino com uma ternura que quase dói. O rosto tranquilo, os cílios longos, o jeito de dormir meio enrolado. Um menino que nunca deveria ter passado pelo que passou. É então que algo chama a atenção dele. A perna de Samir, caída para fora do lençol, exibe uma marca que o atinge como um relâmpago no meio da noite. Uma pequena asa de anjo, exatamente igual àquela que ele se lembra com uma nitidez que chega a ferir. Candinho paralisa. O coração dispara, a respiração falha. Ele leva a mão ao rosto, tentando conter o choro que chega sem pedir permissão. A garganta aperta, o mundo gira, e antes que ele consiga se recompor, Samir desperta, sonolento, piscando devagar. Candinho, por que você está chorando? Ele pergunta, assustado, abrindo os olhos por completo ao perceber a expressão desesperada do caipira. Candinho tenta falar, mas a voz falha. O choro vem mais forte, misturado com incredulidade e uma alegria dolorosa que ele não sabe como processar. Desde quando você tem essa marca? Ele pergunta, com a voz trêmula, apontando para a asa no corpo do menino. Samir franze o senho, confuso, mas responde com sinceridade. Desde que eu nasci. Eu sempre achei que essa marca ia mostrar para o meu pai quem eu era, que ele ia olhar para mim e saber. A frase fica suspensa no ar, mas Candinho não consegue esperar. Ele puxa o menino para um abraço tão apertado que parece querer colá-lo ao peito, como se tivesse medo de perdê-lo de novo. Ignora a dor nos braços, no corpo inteiro, ignora tudo. O meu fio tem essa marca, ele chora, com a voz finalmente encontrando força entre soluços. Você é o Júnior. Você é o meu fio, Samir. É você. É você. O coração do menino dispara, quase saltando do peito. Ele arregala os olhos, tremendo, e então o abraça de volta com uma força inesperada, como se tivesse esperado por esse momento a vida toda. Eu só queria um pai. A voz dele falha, mas continua. E eu recebi o melhor deles. Candinho passa a mão no cabelo do menino com um carinho que mistura amor, alívio e culpa. As lágrimas caem sem controle, mas dessa vez são lágrimas de reencontro, não de desespero. Eu posso ter perdido tudo, tudo mesmo, ele sussurra, encostando a testa na do menino. Mas ter você de volta, ter você aqui comigo, é a única coisa que me importa. A única. E naquele quarto silencioso, entre máquinas apitando e o luar entrando tímido pela janela, um pai e um filho finalmente se encontram não por acaso, mas pelo destino que insistiu em unir o que nunca deveria ter sido separado. A manhã seguinte nasce iluminada, mas ninguém na mansão imagina que aquele brilho todo vai servir para expor verdades que estavam escondidas há tempo demais. Candinho e Samir recebem alta do hospital e chegam pela porta principal, recebendo aplausos, abraços, lágrimas e sorrisos emocionados. A casa inteira parece respirar alívio ao ver os dois vivos, inteiros, finalmente unidos como pai e filho. Dita corre para abraçá-los com força, enquanto Estela observa ao fundo com os olhos marejados, pronta para revelar o que descobriu. Por alguns instantes, a casa se enche de alegria genuína, aquela que nasce depois de uma noite que poderia ter sido trágica demais para ser esquecida. Mas a paz dura pouco. O ambiente muda assim que Zuma aparece na porta. A vilã entra com aquele ar triunfante, inseguros de quem precisa fingir poder para não desmoronar por dentro. O sorriso é falso, o olhar é venenoso e a mansão inteira parece travar ao vê-la. Ela caminha até Samir com a ousadia de quem acha que tem o direito de fazer parte daquela festa. Eu fico tão feliz que o Candinho descobriu que você é o filho dele, ela diz, carregada de cinismo, inclinando levemente a cabeça. E fico ainda mais feliz que você vai ganhar um irmãozinho. Agora sim, uma família completa. As palavras dela cortam o ar como faca. Dita desvia o olhar imediatamente, lutando para segurar o choro. Candinho aperta o maxilar, abaixa a cabeça, tentando não explodir na frente de todos. Samir simplesmente vira o rosto para o lado, ignorando Zuma,
como se ela fosse apenas um ruído desagradável. O clima pesa, pesado o suficiente para Estela não aguentar mais guardar o que sabe. Ela avança um passo, com o olhar afiado, respirando fundo para não deixar o nervosismo transparecer. Chega de mentir, Zuma, declara, firme, sem desviar o olhar. Eu sei que você não está grávida. O salão inteiro congela. Um murmúrio escapa entre alguns presentes. Zuma arregala os olhos, fingindo indignação. Como é que é? Ela questiona, tentando manter a pose. Eu fiz o exame na sua frente. Estela não recua nem por um segundo. Pois é, retruca, com sarcasmo. Mas também sei que você trocou a sua amostra com a da Sônia. Candinho dá um passo à frente, completamente tomado pelo choque. O quê? Como é que é isso, Estela? Zuma se apressa, desesperada, tentando recuperar o controle que escorre pelos dedos. Isso é mentira! Não acredita nela, Candinho. Ela sempre me odiou. Estela respira devagar, segurando a indignação. Eu pedi para a Sônia refazer o exame, e o dela deu positivo. Revela, encarando cada reação da vilã. Além disso, perguntei às crianças do orfanato. Nenhuma viu você passando mal. Nada de enjoo, nada de cansaço, nada de fome exagerada. Porque você não está grávida, Zuma. Nunca esteve. Candinho sente o sangue ferver. As mãos tremem enquanto ele segura o braço da vilã, dominado por uma fúria que ele não consegue mais conter. Fala a verdade, ele grita. Anda! Seja sincera uma vez na sua vida. Zuma tenta virar o rosto, mas não encontra saída. Todos estão olhando. Estela, Dita, Samir, Celso, a casa inteira. Encurralada, ela desmorona. Tá bom, ela berra, perdendo completamente a máscara. Eu menti porque eu te amo, Candinho. Você não merece ficar com a Dita. Você tinha que ficar comigo. Sempre foi para ser eu e você. A confissão ecoa pela mansão como um trovão. Candinho passa a mão pelos cabelos, completamente revoltado, caminhando pelo salão como um bicho enjaulado. Você destruiu a minha vida. Ele explode. Quase acabou com meu casamento, quase me enlouqueceu. Inventou uma mentira suja dessas. Você não tem um pingo de vergonha na cara. Zuma abre a boca para tentar se defender, mas Dita avança antes. Candinho sente o sangue ferver. As mãos tremem enquanto ele segura o braço da vilã, dominado por uma fúria que ele não consegue mais conter. Fala a verdade, ele grita. Anda, seja sincera uma vez na sua vida. Os olhos dela brilham com um misto de dor e coragem recém-descoberta. Ela segura a vilã pelo cabelo, puxando com firmeza, sem dó. Você vai sair dessa casa agora, diz, com a voz baixa e carregada de ameaça. E nunca mais vai voltar aqui. Porque se voltar, aí sim você vai descobrir o que é alguém sem paciência com você. Antes que Zuma consiga reagir, Celso e Estela ajudam a empurrá-la porta afora. Ela tropeça, cai na calçada, suja de poeira, esbaforida, completamente derrotada. A porta se fecha na sua cara. Zuma se levanta devagar, furiosa, humilhada. E quando encara a janela da mansão, vê Candinho abraçando Dita e Samir, os três unidos, fortes, emocionados. Uma família de verdade que não depende de mentiras, chantagens ou armações. Zuma sente o peito apertar, não de arrependimento, mas de ódio, de derrota, de perceber que pela primeira vez ela perdeu tudo, e perdeu feio. E enquanto observa aquela cena pela janela, com lágrimas de raiva contornando os olhos, Zuma só consegue pensar em uma coisa: ela vai se vingar. E a próxima batalha promete ser ainda mais perigosa. Ainda fragilizado dos ferimentos, mas tomado pela coragem que brota quando tudo parece perdido, ele decide reunir todos na sala principal da mansão e faz uma entrevista para a rádio local. Dita observa o marido com os olhos marejados, ainda receosa pelo que viria. Celso, Estela, Adrúbal e alguns amigos próximos se aproximam devagar, curiosos com aquela convocação inesperada. Candinho respira fundo, fecha as mãos
e fala com o peito inflado de firmeza. Eu pensei muito essa noite. Pensei em desistir, mas não vou. Eu vou reabrir a fábrica. Nem que eu tenha que começar do zero. Nem que eu tenha que trabalhar dia e noite. A Policarpo não vai morrer. Não enquanto eu tiver um fio de força. Dita leva a mão à boca, emocionada. Candinho, você tem certeza? É muita coisa para carregar sozinho. Ele sorri de lado, aquele sorriso simples que sempre deixou claro quem ele era. Sozinho eu não tô, Dita. Eu tenho vocês. E tenho a responsabilidade pelo que o meu pai deixou. Eu não vou deixar o nome dele virar cinza. Celso, que sempre manteve uma postura mais contida, dá um passo à frente, orgulhoso. Se você tiver mesmo coragem para levantar essa fábrica, eu tô contigo, do começo ao fim. Estela sorri, mas com aquele brilho afiado nos olhos, mistura de esperança e desconfiança sobre o que vem pela frente. Eu sabia que você não ia deixar isso te derrubar. O bem sempre volta, Candinho, e dessa vez vai voltar dobrado. Asdrúbal, já empolgado só de imaginar as máquinas funcionando novamente, quase tropeça de tanta pressa em falar. Se for para reconstruir, eu boto minhas mãos para trabalhar, meu amigo. Eu conheço cada canto daquela fábrica. Pode contar comigo, com meus meninos, com todo mundo. A gente levanta tudo rapidinho. Dita, incapaz de segurar a emoção, abraça o esposo com carinho e força. Você sempre encontra um jeito de me surpreender. Eu tô com você em tudo, Candinho. Em tudo. E justamente nesse momento, o telefone da casa de Candinho toca. Ele atende desconfiado durante a entrevista, mas logo seu rosto se ilumina. Outro patrocinador, outro apoio, outro incentivo. Quando desliga, ele anuncia. Eles querem ajudar. Todos querem. Disseram que a cidade precisa dos biscoitos Policarpo e que estão comigo no que for preciso. O grupo explode numa alegria que parecia impossível dias atrás. Palavras animadas se misturam, abraços se cruzam, risadas surgem num clima de vitória inesperada. Mas, do outro lado da cidade, Sandra está prestes a desabar. Quando Sandra ouve a entrevista na rádio, o sangue ferve. Não, não, não! Ela grita, levantando-se num salto. É impossível! Esse desgraçado sempre cai de pé. Até queimando a fábrica, ele sai por cima. O café que estava tomando é arremessado longe. A mesa vira. O bule quebra. Uma almofada atravessa a sala. Ernesto surge correndo, assustado com o barulho. Sandra, o que você está fazendo? Ela gira para ele com uma fúria animalesca. Tudo dá certo para ele, tudo cai no colo do Candinho. Até quando a gente faz tudo certinho, o mundo trabalha a favor dele. Ernesto engole seco, tentando soar calmo, mas claramente com medo. Calma, calma, Sandra. Você está perdendo o controle. A gente ainda tem outras cartas na manga, a Olga está do nosso lado. Ainda dá para virar esse jogo. Sandra dá uma risada amarga, aproximando-se dele como se fosse atacar. Outras cartas na manga. Quem tem carta aqui sou eu, Ernesto. Eu fiz tudo. Fui eu que botei fogo naquela fábrica com as minhas próprias mãos tremendo. E agora o Candinho vira herói? Herói? Ela bate no próprio peito, desesperada. Ernesto tenta segurar seus pulsos, mas ela puxa de volta com violência. Sandra, olha a sua situação. Já não está pensando direito. Ela dá 2 passos para trás, olhando para ele como se ele fosse um inseto insignificante. Não fala como se você fosse melhor que eu. Não ousa. E antes que Ernesto consiga responder, a porta se abre. Olga entra, segurando uma sacola e resmungando sobre o calor do dia. Mas quando vê o cenário destruído, ela para. E quando vê Sandra, ela já entende. Pronto, começou cedo hoje. Olga murmura, passando a mão na testa. Sandra imediatamente avança, olhos arregalados. Você, sua inútil! Você disse que ia garantir que o Candinho não se levantasse nunca mais. Disse que ia resolver. E olha aí, ele tá rico, tá com patrocinador, tá na rádio da cidade. Olga levanta a sobrancelha, irritada.
Oh, minha filha, não começa. Você sabe que o plano não era 100% garantido. A polícia podia achar alguma coisa. As coisas escapam, né? Sandra empurra Olga pelo ombro. Tudo escapa nas suas mãos, Olga. Se você fosse mais competente, o Candinho estava acabado. É tudo culpa sua. E então acontece. Num segundo, Olga arranca o sapato que está usando e, com a mira de quem já atirou outros antes, lança direto no rosto de Sandra. O estalo ecoa pela sala. Sandra cai no sofá segurando o rosto incrédula. Para com essa histeria, sua megera! Olga grita. Se continuar assim, eu mesma te entrego para a polícia. Eu entrego e vou com gosto, ouviu? Com gosto. Ernesto tenta segurar Olga. Olga, calma, pelo amor. Não, Ernesto. Essa mulher perdeu a noção do ridículo. Tô cansada. Não sou babá de doida. Sandra ainda está imóvel, olhos arregalados, mão no rosto, respirando fundo, e de repente, aquele silêncio inquietante, até que ela começa a rir. Um riso lento, irregular, quase infantil. Um riso que não pertence a uma pessoa sã. Ernesto empalidece. Ela tá rindo? Olga sente um arrepio percorrer a espinha. Isso não é riso normal, Ernesto. Isso aí é coisa de gente maluca. Sandra levanta devagar, segurando o sapato que bateu nela. Olha para o objeto como se fosse uma joia preciosa. Depois encara os dois. Vocês acham que ele venceu? Acham mesmo que Candinho ganhou? Ela sorri torto, com os olhos cheios de loucura. A guerra tá só começando. Eu ainda nem comecei a fazer o que eu sou capaz. O silêncio que segue é ensurdecedor. Ernesto sussurra, quase sem ar. Olga, ela tá ficando perigosa. De verdade. Olga apenas balança a cabeça, em choque. Eu sei. E se a gente continuar do lado dela, quem vai acabar pagando somos nós. Sandra passa por eles devagar, como um predador, e pega o jornal amassado no chão. Alisa a foto de Candinho com os dedos. E sorri com uma calma que dá medo, porque agora não é mais só vingança. É obsessão. É loucura pura. E pela primeira vez, até os próprios vilões têm medo dela. A guerra começou, e ninguém sabe até onde Sandra pode ir. A noite cai pesada sobre a cidade, e na casa onde Sandra reina no caos, o clima muda completamente. Depois do ataque histérico da vilã, Ernesto e Olga se trancam no escritório, cada um ainda com o coração disparado. Olga respira fundo, jogando-se na poltrona, enquanto Ernesto fecha as cortinas com pressa, como se temesse que o riso de Sandra pudesse escapar para a rua. Olga cruza as pernas, num gesto impaciente, e lança um olhar firme para Ernesto. Ela não tenta disfarçar a exaustão. Isso não dá mais, Ernesto. A Sandra passou de incômodo para ameaça. A gente está do lado de uma bomba relógio. Ernesto se aproxima devagar, os músculos tensos, o senho franzido. Ele toca o queixo, pensativo, mas sua voz carrega uma irritação acumulada. Você acha que eu não percebi? Ela está perdendo a noção de tudo. Hoje, ela quase me bateu. E se amanhã ela resolver que a culpa é totalmente minha? Ou sua? Olga balança a cabeça, com sarcasmo cortante. Ah, meu filho, quando o maluco começa a atacar aliado, é porque chegou a hora de pular fora. Ernesto caminha de um lado para o outro, a mente trabalhando rápido. Ele abre uma gaveta, tira um envelope grosso e o coloca sobre a mesa. Olga ergue uma sobrancelha. Isso é o quê? Ernesto respira fundo. O começo do fim da Sandra. Aqui dentro tem tudo que ela tentou esconder. Documentos falsos. O registro da tal baronesa que ela inventou. Olga pega o envelope e folheia algumas páginas, soltando uma risada seca. Minha nossa, ela nem sabe disfarçar. Isso aqui entrega ela em 5 segundos. É o plano, Olga. A gente entrega isso para a polícia. Diz que tentou ajudar, que tentou alertar, que ela perdeu o controle. Com um pouco de sorte, eles ainda esquecem que a gente estava junto. Olga fecha o envelope e o segura com força, como quem segura uma oportunidade de recomeço.
E o Candinho? Ele vai adorar saber que a baronesa que infernizou a vida dele vai cair. Ernesto sorri, mas seu sorriso é cansado, quase trágico. O Candinho não precisa saber que a gente ajudou. Eu só quero sair dessa lama vivo. Você quer também, não quer? Olga respira fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela olha para Ernesto como se realmente o enxergasse. Quero. E, Ernesto, vou ser sincera. Eu cansei de ser capacho de doida. Se a gente sair dessa, eu topo começar do zero. Com você, mas sem Sandra. Nunca mais Sandra. Ernesto se aproxima, quase surpreso, com a própria coragem de sorrir. A gente merece uma vida decente. Uma vida onde ninguém atira sapato na nossa cara. Ou grita como um bicho da meia-noite, completa Olga, fazendo ele rir. Os dois selam o acordo com um aperto de mãos, firme, decidido. A partir daquele momento, o destino de Sandra está marcado. No dia seguinte, a manhã mal começa quando a casa de Sandra vira um campo de guerra silencioso. A polícia estaciona na porta e os vizinhos já se agrupam para entender o movimento. Dentro, Sandra dorme torta na cama, maquiagem borrada, expressão tensa, ainda segurando o sapato que levou na cara na noite anterior como se fosse uma arma perdida. De repente, a porta se abre com violência e os policiais entram. O barulho desperta Sandra, que se levanta assustada, tropeçando nos próprios pés. O que é isso? O que estão fazendo na minha casa? Um dos policiais ergue o mandado. Sandra, a senhora está presa por falsidade ideológica e fraude de identidade. Ela arregala os olhos, o rosto se transforma numa mistura de ódio e pânico. O que é? Vocês só podem estar malucos. Eu sou a baronesa. A baronesa de... Ela percebe que nem lembra o título falso que inventou na última semana. Os policiais a algemam e Sandra esperneia como uma fera enjaulada. Nesse momento, Ernesto e Olga surgem no corredor. Não dizem nada, apenas observam. A expressão de ambos é calculada, neutra, mas por dentro vibram de alívio. Quando Sandra os vê, enlouquece de vez. Vocês! Foi vocês dois! Traíras! Covardes! Miseráveis! Eu vou acabar com vocês! Vou destruir vocês! Ela se joga para frente, mas os policiais a seguram. Olga cruza os braços, soltando um sorriso frio. Nem na sua melhor mentira você ia sair dessa, querida. Sandra cospe no chão, tentando avançar. Sua cobra! E você, Ernesto? Ela ri, louca, desequilibrada. Era só um capacho. Um capacho. Sem mim, vocês não são ninguém. Ernesto ergue o queixo, firme. Sem você, a gente respira. É a gota d'água. Sandra grita tão alto que ecoa pela rua inteira enquanto é carregada para fora. Eu volto. Eu juro que eu volto. Canalhas. Ingratos. A viatura se afasta, levando Sandra ainda urrando dentro do carro. Silêncio. Um silêncio pesado, libertador. Olga solta o ar devagar, como quem finalmente se livra de uma pedra de toneladas. Ernesto olha para ela por um instante e, pela primeira vez em muito tempo, ambos parecem livres. Olga dá um passo à frente. A gente conseguiu. Ernesto segura o rosto dela, puxando-a para perto. Agora é só nós dois. Sem Sandra, sem loucura, sem desespero. Olga sorri, um sorriso que ela nunca teve com a vilã por perto. Então fecha esse pacto direito. E os dois se beijam. Um beijo cheio de adrenalina, alívio e uma parceria que sempre existiu, mas nunca pôde florescer sob o domínio do monstro que agora está atrás das grades. No fundo úmido, a porta de ferro bate com estrondo quando Sandra é jogada para dentro da cela. Sem maquiagem, descabelada, com as joias falsas apreendidas, ela perde qualquer vestígio de baronesa. As detentas observam, algumas riem. Sandra se encolhe no canto, tremendo, mas ainda tentando manter a pose e jura para si mesma: eu não vou ficar mofando na cadeia sozinha. Ernesto e aquela oportunista da Olga que se preparem.
Araújo chega à casa de Estela carregando no rosto um peso que denuncia que aquela visita não é de cortesia. Celso percebe o ar tenso do advogado e pergunta, já preocupado, se aconteceu algo grave. Araújo respira fundo antes de responder, como quem organiza dentro de si a indignação que o acompanhou desde a fábrica. E então despeja sua suspeita com a firmeza de quem já não consegue guardar mais nada. Olga está agindo de forma completamente estranha. Não foi uma, nem duas. Foram inúmeras vezes que eu a vi rondando a fábrica, comenta ele, carregando na voz um misto de irritação e incredulidade, como se a própria existência da situação fosse um insulto. Celso franze o senho, ajeita a postura como quem tenta entender o tamanho do problema e concorda com um suspiro pesado. E eu não sei. Também já a vi diversas vezes, admite o gerente, com aquele tom de quem já tentou ignorar, desconversar, fingir coincidência, mas já não dá mais. Não sei se ela está se deixando ser vista de propósito, mas sei que isso está ficando estranho. Estranho demais. Os dois se encaram por alguns segundos, avaliando silenciosamente cada possibilidade que se abre diante deles. Celso, tentando dar algum benefício da dúvida, solta uma pergunta que carrega mais ironia do que ele gostaria de admitir. Qual a chance de ela estar apenas com saudades do trabalho? Ou, quem sabe, de você? Provoca, arqueando uma sobrancelha, claramente duvidando até da própria hipótese. Araújo reage na hora, quase ofendido pela insinuação. Não, eu a conheço muito bem. Olga não é boba e não age por impulso dessa forma. Ela nunca aparece em lugar nenhum sem motivo. Se ela está rondando a Policarpo, é porque tem algo por trás, algo que não quer que a gente veja. Celso cruza os braços tenso e completa com uma sinceridade amarga. E eu duvido muito que seja algo bom. O silêncio que se instala depois dessa frase pesa no ar como ameaça. Araújo encara o chão, passa a mão pela testa e, por fim, solta a constatação que os dois estavam evitando. Precisamos investigar essa história a fundo. Se deixarmos isso evoluir sem controle, tudo pode ser colocado a perder. O clima fica ainda mais pesado e nenhum dos dois percebe que atrás da porta entreaberta do corredor, Estela permanece imóvel, ouvindo cada palavra com o coração disparado. A cada frase dos dois, o olhar dela fica mais inquieto, mais desconfiado, mais receoso de que um segredo muito maior esteja prestes a explodir dentro daquela casa. Ela murmura baixinho, quase num sussurro que mal alcança o ar. O que pode ser colocado a perder? E por que eles estão com tanto medo de uma antiga funcionária? Que estranho, muito estranho. Estela se afasta devagar, tentando juntar as peças que ainda não fazem sentido, sem imaginar que aquela conversa aparentemente banal é o primeiro sinal de uma tempestade que está prestes a desabar sobre todos eles. A noite cai sobre a cidade, com aquele silêncio suspeito, que anuncia desastre. E enquanto Celso e Araújo ainda discutem, lá na casa de Estela, sobre a estranha movimentação de Olga, a ex-funcionária da fábrica já se encontra exatamente onde eles mais temiam, diante dos portões da Policarpo, acompanhada de Sandra e Ernesto, verdadeira dupla de abutres à espera de carniça. Sandra olha para Olga com aquele ar de impaciência venenosa, cruzando os braços como quem está disposta a julgar a eficiência alheia a cada segundo. E como pretende nos colocar para dentro se não tem mais uma chave? Provoca a loira, com aquele veneno escorrendo no canto da boca. Olga revira os olhos, claramente cansada de ser subestimada. Sem dizer mais nada, abaixa-se diante da porta, toca na fechadura com familiaridade quase íntima e executa com precisão o macete que aprendeu nos tempos em que era funcionária exemplar. Um estalo seco ecoa pelo beco, e a porta se abre como se reconhecesse suas mãos. Eu tenho meus truques, responde ela, erguendo-se com um sorriso carregado de orgulho e malícia. Sandra solta um suspiro entre debochado e impressionado.
Não vou negar. Isso foi até bem impressionante, admite, mesmo odiando dar o braço a torcer. Os três entram e mergulham na escuridão silenciosa da fábrica. Olga lidera como se estivesse guiando um tour proibido e sua voz ecoa entre as máquinas adormecidas. Sejam muito bem-vindos. Essa é a fábrica de biscoitos Policarpo, anuncia, irônica como uma anfitriã convidando para um jantar que terminará em tragédia. Sandra, com seu sorriso maldoso, não perde a chance de destilar o veneno. E logo mais não será nada além de escombros e cinzas. Ernesto, sempre disposto a competir no sarcasmo, completa com frieza calculada. Irônico, né? Vai combinar muito bem com a arquitetura do local. Ele volta-se para Olga, encarando-a como se ela fosse a peça final de um quebra-cabeça criminoso. Mas diga você, Olga, trabalhou aqui por tanto tempo, conhece cada canto. Onde é o melhor lugar para começarmos o incêndio? O ponto onde o fogo se espalha mais rápido e destrói tudo sem deixar chance de salvação? Olga pisca devagar, avaliando mentalmente a estrutura que conhece como a palma da mão. Eu acho que sei o lugar perfeito para isso. E sem esperar a aprovação, ela os conduz escada acima. Sandra sobe reclamando da poeira. Ernesto sobe analisando tudo como um engenheiro do caos. Olga sobe com convicção de quem está prestes a deixar sua marca no mundo, ou pelo menos numa fábrica inteira. Ao chegar à sala de máquinas, um vapor quente toma o ar. A sala parece respirar sozinha, como se guardasse segredos demais dentro das paredes. Olga aponta para a maior máquina do ambiente, quase reverente. Essa é a principal. Tem tantos componentes inflamáveis aí dentro que o fogo sobe num estalo. Minutos, talvez segundos. Ernesto arregala os olhos maravilhado com a possibilidade de destruição rápida. Agora sim, isso faz sentido. Essa máquina é o coração da fábrica. E o coração sempre é o que sangra mais rápido. Sandra dá seu toque final. As chamas vão se espalhar como o ar. Em minutos esse lugar vira inferno na terra. Olga concorda sem hesitar. Isso mesmo. E ninguém jamais vai saber como começou, nem de onde veio, nem de quem foi a ideia. Mas antes que qualquer um deles possa brindar mentalmente a própria maldade, passos ecoam no corredor, se aproximando com rapidez. E não são passos desconhecidos, são passos de quem tem autoridade naquele lugar. Celso e Araújo. Sandra entra em pânico na hora. E agora? O que a gente faz? Sussurra num desespero quase cômico. Olga abre um sorriso irônico, daquele que não inspira confiança em ninguém. Me agradeçam depois. Ernesto pisca, confuso. O quê? Do que você está falando? E antes que eles possam reagir, Olga empurra os dois para trás com força surpreendente. Sandra grita. Ernesto tenta segurar alguma coisa, mas ambos despencam direto dentro do tanque de chocolate derretido logo abaixo, desaparecendo sob uma camada espessa e quente. O barulho da queda é abafado, mas eficiente. Quando Celso e Araújo entram na sala, encontram apenas Olga de pé, impecável, fingindo surpresa. Araújo, revoltado e confuso, solta a pergunta que lateja na cabeça dele desde que abriu a porta. O que cargas d'água você está fazendo aqui, Olga? Ela leva a mão ao peito, ofendida de mentira. O que foi? Não posso matar a saudade da fábrica onde trabalhei tanto tempo? Araújo solta uma risada seca sem humor algum. Conta outra, Olga. Se quisesse visitar, falava com a gente. Não precisava invadir a fábrica de madrugada. Ela dá de ombros, tentando manter o teatro. Desculpem. Força do hábito. Nunca gostei de pedir permissão para entrar onde eu quero. Araújo perde a paciência de vez. Celso, confere se essa pilantra não está levando nada. Indignada, Olga explode com ironia, revirando os olhos enquanto Celso se aproxima. Era só o que me faltava. O sujo falando do mal lavado. Quem são vocês para me acusarem? Os maiores ladrões dessa cidade, tirando até a última gota da fábrica. Celso retruca na mesma moeda. Não fazemos mais isso. Com a sua saída, tudo mudou. Até o ambiente ficou melhor. Araújo finaliza,
firme como sentença. Vamos, fazemos questão de te escoltar até a porta. Olga sai ao lado dos dois, morde o lábio inferior, escondendo a raiva e o medo de que algo tenha escapado do controle, mas deixa a fábrica com a pose intacta, porque é assim que ela joga. Só quando o trio desaparece no corredor, o tanque de chocolate agita. Ernesto emerge primeiro, cuspindo chocolate, ódio e humilhação. Aquela Olga perdeu o juízo, vocifera, quase escorrendo de raiva e cacau. Sandra surge logo depois, desgrenhada e furiosa. Se eu engordar 1 quilo que seja por causa desse chocolate que fui obrigada a engolir, eu mato ela. Coloco fogo nela antes de colocar fogo na fábrica. Ernesto limpa o bigode lambuzado, respirando fundo para não berrar. Pelo menos agora temos tudo planejado para acabar com essa fábrica, diz ele, tentando recuperar o pouco de dignidade que ainda lhe resta. Agora vamos dar um jeito de sair daqui, antes que apareça mais alguém. Os dois se arrastam para fora enquanto a fábrica permanece silenciosa, guardando o segredo daquela noite. Mas só até o fogo começar. Alguns dias se passam desde a noite em que Olga quase colocou a fábrica inteira em risco com sua visita clandestina. Mas o clima permanece pesado, como se um fio invisível conectasse todos os envolvidos e prestes a arrebentar. Na casa de Estela, Araújo chega com o rosto fechado e uma carta amassada na mão, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Celso o aguarda na sala, desconfiado, porque já sabe que qualquer correspondência vindo de Olga não traz boas notícias. Araújo entrega a carta sem cerimônia. Celso abre, lê, relê e cada linha parece ainda mais suspeita que a anterior. Quando finaliza, solta um suspiro longo, carregado de alerta. Olga está nos chamando para uma conversa importante de negócios na hospedagem onde ela está morando. Ele enfatiza a palavra importante com ironia evidente. Isso está muito estranho, mas precisamos ir lá para entender o que ela está aprontando de uma vez por todas. Araújo concorda num silêncio desconfiado, apertando os lábios como quem já prevê o desastre. Mas antes que eles possam discutir qualquer estratégia, Estela surge na porta do corredor. Ela não tenta nem disfarçar que estava ouvindo cada palavra. Seus olhos denunciam inquietação, e a respiração curta entrega o mau pressentimento que já a acompanhava desde a primeira vez que ouviu o nome de Olga naquele mesmo ambiente. Celso, eu não sei se você deve ir, diz ela, aproximando-se devagar, como se temesse que a simples aproximação pudesse atrair ainda mais perigo. Estou com um mau pressentimento. Daqueles que não passam. O namorado sorri não de desdém, mas tentando tranquilizar, lá mesmo sabendo que Estela raramente erra quando sente algo. Ele segura a mão dela, acaricia de leve, mas o humor irônico não sai de cena. Desculpa, meu amor, mas se a gente não resolver esse pequeno foguinho problemático agora, isso pode virar um verdadeiro incêndio. Araújo revira os olhos diante da metáfora, tossindo como quem não gosta da coincidência. E, ironicamente, Celso ainda não faz ideia de quantas coisas perigosas podem ser atraídas com palavras mal colocadas. Eles saem da casa sem alarde, mas Estela sente o peito apertar. Ela caminha até a janela para olhar a dupla se afastando e, por um momento, parece que o mundo inteiro prende a respiração com ela. Até que um leve barulho nos arbustos quebra o silêncio, fazendo-a franzir o rosto. Algo se mexe lá fora. Estela se aproxima ainda mais da janela, força os olhos para enxergar através da folhagem e tenta captar qualquer coisa que faça sentido. O som de passos abafados, o farfalhar das folhas, e então uma frase sussurrada corta o ar como uma lâmina. A distração de Olga funcionou. Vamos pegar o querosene e partir para a fábrica. O coração de Estela dispara. Ela prende a respiração, porque a gravidade daquelas palavras é grande demais para processar de uma vez. A fábrica, fogo, Olga, distração. E então as figuras saem dos arbustos, caminhando rápido, mas o suficiente para Estela reconhecer cada detalhe. A primeira é Ernesto.
o bigodudo pilantra, que carrega a expressão de quem está comprometido com o mal. Mas a segunda a faz recuar um passo, sem acreditar. Uma mulher loira, alta, vestida com uma roupa preta que a cobre quase completamente, os ombros rígidos, o andar calculado, a postura fria. Poderia ser qualquer pessoa se o rosto não fosse tão inconfundível. Stella leva a mão à boca chocada. Aquela é a Sandra? Murmura para si mesma, quase sem voz. Ela vê a dupla se afastando pelas sombras, determinada, sinistra, carregando a certeza de que ninguém os viu. Mas Stella viu, e o que viu é suficiente para incendiar, literalmente, o destino de todos. O medo que ela sente não é apenas pelo que Celso e Araújo estão indo enfrentar. É pelo que está prestes a acontecer na Policarpo antes mesmo de chegarem lá. Sem sequer parar para respirar, Stella dispara pelas ruas, movida por um desespero que cresce a cada passo. O coração dela lateja no peito como se quisesse avisar que algo terrível está prestes a acontecer. Ao chegar na mansão de Candinho, ela quase derruba a porta de tanta pressa. Dita e o caipira se assustam com o barulho e correm até a sala, encontrando Stella ofegante, pálida, e com os olhos arregalados como quem realmente acredita ter visto o impossível. Dita dá 2 passos para frente, segurando a amiga pelos ombros. Estê, tá tudo bem? Pergunta com a voz já trêmula. Por que você tá desse jeito? Parece até que viu um fantasma. Mas Stella não suaviza nada, não mascara o choque. Ela respira fundo, ainda tentando organizar na cabeça o que testemunhou, e solta. Eu acho que foi exatamente o que eu vi, Dita. Eu acabo de ver alguém que não deveria mais estar entre nós. Candinho arregala os olhos, fazendo o sinal da cruz. Já se benze antes mesmo da explicação. Cruz credo, Stella, esbraveja ele, inquieto. Do que você tá falando, criatura? Explica logo, que eu já tô até ficando com medo aqui. Stella fecha os olhos por um instante, como se fosse difícil até dizer em voz alta. E então revela o tormento. É a Sandra. A frase cai como uma pedra na sala. Ela não morreu coisa nenhuma. Tá viva. Viva e pronta para fazer maldade. O silêncio que segue é pesado, mas dura pouco, porque Candinho explode numa mistura de incredulidade e ironia. A Sandra? Ah, Stella, você só pode ter visto errado, né? Ele balança a mão como quem espanta um pensamento absurdo. Você deve ter confundido as vistas. Sandra era osso duro. Isso é verdade, mas ela já está muito da bem mortinha. Mortinha e enterrada. Mas Stella não aceita ser desacreditada. Ela dá um passo firme à frente, com os olhos faiscando de convicção. Não, Candinho, não confundiu nada não. Eu sei o que eu vi. Ela coloca a mão no peito. Eu tenho certeza absoluta. Sandra estava lá, na minha frente. Escondida nos arbustos junto com Ernesto? E eles estão planejando alguma coisa muito ruim? Dita abre a boca, confusa, ainda tentando processar a informação. Na frente da sua casa? Repete, como se a frase fosse absurda demais para ser real. Mas por que eles fariam isso? Stella se esforça para puxar todas as lembranças com clareza. Eu também não entendi muito bem, responde, inquieta. Mas eu ouvi eles comemorando quando Celso e Araújo saíram para se encontrar com Olga. Algo sobre resolver um assunto da fábrica de biscoitos. Parecia que era isso que eles queriam. A distração. De repente, Stella fecha a mão, lembrando da frase mais assustadora que ouviu. Oh, minha nossa, Candinho, diz ela, sentindo o estômago afundar. Ernesto e Sandra estão indo para a fábrica e falaram que levariam querosene. Dita leva a mão à boca, chocada. Ah, não, Candinho, diz com a voz embargada. Eles vão tentar destruir tua fábrica. Eles vão botar fogo em tudo. A declaração acende um incêndio particular dentro do caipira. Candinho, tomado por raiva, por orgulho ferido e por puro instinto de proteção, já começa a andar em direção à porta, determinado como quem vai para uma guerra. Ah, mas eu não vou deixar, diz ele, duro, firme, decidido.
Não vão botar fogo na minha fábrica, não. Nem por cima do meu cadáver. Stella corre atrás dele, pegando as chaves do carro com mãos trêmulas. Eu vou com você, afirma ela, sem hesitar. Eu não vou ficar parada enquanto Ernesto e Sandra fazem o que quiserem. Candinho nem tenta impedi-la, ele sabe que precisará de toda a ajuda. Juntos correm para o quintal como fugitivos. Enquanto isso, Dita corre para o lado oposto. Ela já sabe o que fazer e, mesmo apavorada, sua coragem se impõe. Vão na frente, grita ela, enquanto desaparece pelo corredor. Eu vou pedir ajuda dos polícia e dos bombeiros. A porta da mansão se fecha atrás deles com força, ecoando como o início de uma corrida desesperada contra o tempo, porque, naquele momento, 3 vidas e uma fábrica inteira estão prestes a enfrentar uma noite que mudará tudo. Candinho dirige feito um desesperado, com Stella ao lado tentando controlar a própria respiração, mas cada vez mais inquieta à medida que se aproximam da fábrica. A enfermeira mal consegue disfarçar o tremor das mãos, mas tenta manter a postura firme, repetindo para si mesma que aquele pressentimento horrível não pode ser ignorado. Quando estacionam, os 2 descem do carro às pressas, mas o silêncio absoluto do pátio já deixa um clima de tensão pairando no ar. Vamos bem devagar, Candinho, sem fazer barulho, recomenda Stella, lançando olhares rápidos para todos os cantos, como quem espera uma sombra pular a qualquer momento. Candinho concorda, com um aceno sério. Você tem razão. A gente não pode dar chance para o Bigodinho escapar. Stella engole seco, completando. Nem a Sandra. O caipira revira os olhos, ainda tentando não acreditar naquela história de prima ressuscitada. Ainda acho que você se confundiu, Stella. Mas, agora mesmo que nós vai descobrir. A dupla entra na fábrica com passos curtos e cuidadosos. O prédio está parcialmente vazio, com máquinas desligadas e caixas empilhadas, criando uma atmosfera pesada. Até o ar parece parado, como se o lugar soubesse que algo terrível está por acontecer. Depois de alguns minutos procurando, Candinho ergue a mão para que Stella pare. Pera, você está ouvindo isso? Um murmúrio distante vibra pelas paredes. A enfermeira estreita os olhos e tenta captar cada detalhe do som. Tô ouvindo, sim, mas não consigo entender quem está falando nem o que estão dizendo. Precisamos chegar mais perto. Os 2 avançam, seguindo o eco das vozes até a sala das máquinas, localizada no andar superior. Um lugar perigoso, escuro, cheio de andaimes e com placas de reforma penduradas aleatoriamente. O piso range sob os pés deles, aumentando ainda mais a tensão. Quando chegam perto da porta, finalmente as palavras começam a ficar claras. E o que ouvem faz o sangue de Stella gelar. A voz de Ernesto ecoa lá dentro, com aquele tom debochado e perverso que só ele sabe usar. Só mais um pouquinho de querosene, só para garantir. Candinho arregala os olhos, o coração batendo no pescoço. Ah, não! Exclama ele num sussurro, antes de perder completamente a paciência e arrombar a porta com um empurrão furioso. O separa agora o que você está fazendo, Bigodinho? Grita ele, cuspindo indignação. Mas nada, absolutamente nada, o prepara para o que vê ao lado do vilão. Sandra, em pé, inteira, viva, com um sorrisinho venenoso, como quem saboreia o impacto que causa. Candinho arregala os olhos, a alma quase saindo do corpo. Sandra, você tá mesmo viva? A vilã leva a mão ao rosto, fingindo surpresa com o espanto dele, antes de soltar um sorriso carregado de maldade. Tô viva sim, meu priminho querido, mas eu não diria o mesmo dessa sua fábrica chechelenta. E antes que qualquer um possa reagir, Sandra risca um fósforo com calma, como quem acende o pavio de um espetáculo. A chama pequena brilha nos olhos dela por um segundo, e então ela solta a cabeça para trás, dá uma risada debochada e larga o fósforo sobre o chão encharcado de querosene. O fogo se alastra num estalo violento, tomando o maquinário em segundos, formando labaredas que iluminam o rosto triunfante da vilã. Ernesto, percebendo que aquilo ia virar um inferno real em pouco tempo, puxa o braço dela às pressas. Vamos, Sandra,
Deixa esses dois aqui sozinhos para queimar. Sandra obedece, mas não sem antes se aproximar da porta e lançar uma gargalhada aguda, quase teatral. Ah, veja, Candinho. Veja sua querida fábrica virar cinzas. Candinho dá um passo à frente, mas o fogo já começa a bloquear o caminho. Mesmo assim, ele aperta os punhos, determinado como nunca. Você não vai escapar de novo, Sandra. Nem você, Bigodinho. Eu já tô cansado das maldades de vocês. E enquanto os vilões correm feito cobras fugindo do fogo que eles mesmos soltaram, Candinho enfrenta as chamas, disposto a tudo para não deixar a desgraça se repetir. O fogo já começa a engolir as estruturas metálicas quando um novo som invade o ambiente. A sirene da polícia. Primeiro distante, como um aviso. Depois, mais próxima. E mais próxima ainda, até soar como um trovão cortando a noite. É ali que o desespero muda de lado dos mocinhos para os vilões. Sandra empalidece no mesmo instante. O suor que escorre do rosto dela não vem só do calor das labaredas, mas do pavor puro que ela tenta disfarçar com uma pose de grandeza que já não convence nem ela mesma. Ah, mas se vocês acham que eu vou dormir em um cubículo na cadeia de novo, grita a loira. Cada vez mais surtada, vocês estão muito enganados. Eu sou uma baronesa, ouviram? Baronesa. Eu nasci para o luxo, e é no luxo que eu vou viver. Ernesto, empapado de suor e com a barba já quase chamuscada, puxa a esposa pelo braço com força, reclamando num tom irritado que denuncia o pânico. Vamos, Sandra. Depois você faz seu discurso de rainha caída. Se a gente não sair daqui agora, vai virar churrasco. Os dois começam a correr em disparada pelo corredor estreito, com as sombras do fogo perseguindo-os como mãos prontas para agarrá-los. A arrogância de Sandra, no entanto, continua intacta. Mal olha por onde passa, mas faz questão de se virar toda hora para gritar insultos para Candinho. Você não vai encostar um dedo em mim, ouviu? Desista, primo. Desista enquanto pode. Essa confiança exagerada, quase infantil, se torna o golpe final contra ela mesma. Sandra não percebe o aviso gigante na porta à frente, com letras vermelhas berrando M Reforma. Não percebe o andaime quebrado ao lado. Não percebe absolutamente nada, porque está ocupada demais se exibindo para o primo como se estivesse em um desfile. E então, passa direto. O ar escapa do peito dela num grito que reverbera pelo prédio inteiro, quando o corpo dela atravessa a porta que, na verdade, não dá para nenhum corredor, apenas para o vazio. Uma queda brusca, dramática e completamente inesperada. Sandra, não! Berra Ernesto, esticando a mão tarde demais. O bandido corre até a falsa porta, a expressão espremida entre choque e esperança desesperada. Quando olha para baixo, o cenário que encontra arranca dele um suspiro de puro alívio misturado com vergonha alheia. Lá embaixo, sua amada autoproclamada baronesa está caída dentro de uma enorme lata de lixo industrial, coberta de papelão, restos de plástico e o que parece ser uma almôndega fossilizada de semanas atrás. E para piorar, ela está cercada por policiais recém-chegados, que apontam lanternas na cara dela como se tivessem encontrado um animal silvestre acidentalmente solto na cidade. Dita aparece atrás deles, ofegante, mas com o sorriso mais debochado que alguém poderia exibir naquele momento. Olha só quem nós acabou de encontrar aqui, diz ela, cruzando os braços enquanto observa a baronesa tentando sair da lata de lixo sem sucesso. Lá em cima, Ernesto sente o mundo inteiro desabar sobre ele. Naquele segundo, percebe que Sandra acabou. Não há discurso arrogante, peruca loira ou plano mirabolante capaz de tirar a mulher daquela situação. Ele solta o ar devagar, como quem aceita o fracasso inevitável. Eu volto para lhe buscar, meu amor, murmura o salafrário, tentando manter um mínimo de romantização no caos. Mas basta ele se virar para fugir que uma voz ecoa entre a fumaça, firme e afiada como uma lâmina. E por que não vai logo encontrar ela agora? Estela surge do meio da névoa quente, como um espectro vingador, os cabelos desgrenhados, o rosto suado, mas os olhos brilhando de coragem. A enfermeira,
que parecia frágil alguns minutos antes, agora tem o porte de alguém que enfrentou o fogo e venceu. Antes que Ernesto consiga reagir ou inventar uma desculpa esfarrapada, Stella avança com determinação e empurra o vilão pelas costas, sem dó nem piedade. Ele atravessa a porta falsa num tropeço ridículo e despenca para o mesmo destino da esposa. O grito dele ecoa até tocar o chão, ou melhor, até cair exatamente na mesma lata de lixo onde Sandra está. Os dois se amontoam, sujos, indignados e completamente derrotados. Ernesto tenta limpar o bigode, que agora está coberto de resíduos tão questionáveis quanto a reputação dele. Ele olha para a mão suja e esbraveja. Primeiro o chocolate, agora isso. O caos toma conta de todos os lados. Os bombeiros entram correndo pela lateral da fábrica, jogando jatos de espuma sobre as chamas que ainda tentam se espalhar. A sirene da viatura pisca sem parar, iluminando o rosto dos curiosos que começam a se juntar na calçada. E no meio disso tudo, os policiais se aproximam com as algemas em mãos, determinados a encerrar de vez a novela de crimes daquela dupla desastrosa. É então que Sandra, vendo a derrota se materializar diante dela, solta um grito tão alto, tão desesperado, tão profundamente frustrado, que ecoa como um trovão por toda a vizinhança. Eu não acredito que isso está acontecendo. Ela berra, quase perdendo a voz Candinho. Eu te odeio. Odeio você. Odeio essa professorinha de uma figa. E odeio a caipira da sua esposa também. Os policiais até dão um passo para trás com o escândalo. Já Candinho cruza os braços, olhando para ela com uma calma debochada que só piora o colapso da loira. Ri não, Candinho, ela grita, cuspindo raiva. Mas o caipira ri assim mesmo, completamente tranquilo. Ri sim, Sandra, e vou continuar rindo. Quem vai mofar na cadeia é você. E logo logo os bombeiros apagam o fogo que vocês tentaram acender. Ele dá uma piscadinha de provocação. Já você vai apagar a vida toda atrás das grades. Sandra tem outro surto, ainda maior. Eu prefiro qualquer coisa do que cadeia. Ela esperneia, chutando o ar. Candinho ergue uma sobrancelha com aquele jeito simples, mas certeiro, que sempre desmonta os vilões. Pois deveria ter preferido uma vida honesta, né? Quem escolhe andar torto, mais cedo ou mais tarde, tropeça no próprio caminho. E o seu tropeço foi grande, viu? O chilindró é o seu lar docilar. A frase cai como uma martelada. Sandra, completamente fora de si, se lança para cima do primo como uma fera acuada. Como é que você usa debochar de mim? Ela vocifera, tentando agarrá-lo. Candinho nem se move, apenas repete o sorriso calmo, mas agora com um toque de humilhação certeira. Ah, Sandra, você sempre quis ser superior a todo mundo. Hoje, nem para sair de uma lata de lixo conseguiu ser superior. A loira sente o golpe na alma. Os olhos enchem de lágrimas não de arrependimento, mas de orgulho ferido. É aí que Ernesto, já algemado e com o bigode torto da queda, se mete no meio, explodindo em indignação. Isso tudo é culpa sua, Sandra. Ele grita, cuspindo as palavras. Se não fosse essa sua obsessão por esse caipira, nada disso teria acontecido. Eu podia estar desfrutando do dinheiro que herdei do meu padrinho em vez de estar indo mofar na cadeia com você. Sandra vira o rosto na direção dele, possessa, com os olhos arregalados. Seu bunda bole, ela dispara, com a fúria de quem perdeu tudo. Eu me arrependo amargamente de ter ficado com você. De todas as decisões ruins da minha vida, você é a pior delas. Os dois começam uma discussão tão barulhenta quanto vergonhosa, trocando insultos como duas crianças malcriadas numa briga de recreio. Empurrões, xingamentos, acusações, cada um tentando colocar a culpa no outro, como se isso fosse apagar o passado. Os policiais, já sem paciência, seguram os dois pelos braços. Chega! Diz um deles, com voz firme. A farra acabou. Ernesto e Sandra são arrastados até a viatura, continuando a brigar mesmo com as portas sendo fechadas. O ranger metálico da porta policial ecoa como o ponto final perfeito daquela dupla de trapalhões perigosos.
Candinho, então, solta um suspiro longo, tirando o chapéu para coçar a testa, sentindo o peso do susto passar aos poucos. Mas que alívio! Ainda bem que isso acabou. Dita aparece correndo, um misto de alívio e emoção estampado no rosto. Sem pensar duas vezes, ela abraça Estela com força, quase levantando a amiga do chão. Que coisa boa que vocês estão bem, ela diz, emocionada. Depois ela vira para Candinho e planta um beijo estalado na bochecha dele. Eu quase morri de medo, Candinho. Quase que esses pilantras acabam com tudo que tu construiu. Candinho sorri, olhando para Estela com uma gratidão suave, porém profunda. Obrigado, enfermeira. Você salvou minha fábrica e salvou eu também. Estela sorri de volta, ainda respirando fundo depois de toda a correria, mas feliz por ter conseguido impedir o pior. E finalmente, pela primeira vez desde o início da noite, o clima começa a aliviar. O fogo se apaga. Os vilões são levados. A fábrica resiste e a paz tenta, pouco a pouco, voltar a respirar.